Já pegou a sua Bíblia? Vamos ler a palavra de Deus? Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Texto áureo, Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Preste atenção na palavra de Deus. A carta aos Romanos é muito conhecida, principalmente pela sua abordagem quanto à justificação pela fé. Podemos dizer sem dúvida alguma que este é um dos cernes aqui desta carta, da carta aos Romanos. Nós vamos entender aqui hoje, vamos compreender, vamos receber do ensino desta epístola algumas verdades que vão fazer muita diferença em nossa vida. Quando falamos de lição aplicada, o que é a lição aplicada, pastor Júlio? Eu costumo comparar a lição aplicada do nosso manual justamente com a aplicação de uma injeção. É mais ou menos como aquele desenho daquele rapaz também que está ali em cima no slide. É quando vai conectar mesmo o conhecimento, a aplicação em nós da palavra de Deus. Lição aplicada é aquilo que precisa ser aplicado em nós a respeito deste conhecimento. Então Paulo aqui nesta carta, ele vai falar sobre a ira, a justiça e o juízo, que virão sobre aqueles que andam na oposição da justiça de Deus: os impiedosos, os idólatras e os abomináveis. Contudo, Deus escolheu os seus servos para trazer uma mensagem de arrependimento, para a justificação e assim viver o amor incondicional que há em Jesus Cristo. Paulo apresenta a justiça de Deus, pela qual ele exercerá a sua ira, realizando o seu juízo sobre aqueles que andaram em sua oposição. Contudo, ele levanta homens para anunciar o seu perdão, anunciar o arrependimento, anunciar o amor incondicional de Jesus Cristo, para perdoar, para justificar. Tá ok? Vamos lá então. Quais são os objetivos da nossa lição? Temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, ao concluir esta lição, nós seremos capazes de entender que por mais pecador que o homem seja, sempre haverá esperança para ele. Não existe nenhum pecador que não possa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Em segundo lugar, iremos compreender que o homem é justificado pela fé em Jesus, desfrutando uma vida debaixo da graça. Essa justificação não é a justiça própria, mas é a justiça que vem de Cristo, por meio da graça de Deus. E por fim também, temos por objetivo nesta aula aprender a tolerar os irmãos mais fracos. Vamos lá, continuando a nossa aula, temos uma curiosidade aqui no nosso manual bíblico, que é quanto o escritor desta carta. Paulo é o autor da carta aos Romanos. Contudo, a gente vai ler lá nas alturas do capítulo 16, versículo 22, que quem redigiu esta carta aos irmãos que estavam em Roma foi um homem por nome Tércio. Ele era o escritor de Paulo. Nessa época era comum
que alguém tivesse um escritor, alguém que lhe ajudasse a escrever conforme a circunstância. Apenas uma informação para acrescentar o nosso conhecimento. Tércio foi quem ajudou Paulo. Tércio foi quem redigiu a carta aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Leitura bíblica em classe. Abre a sua Bíblia. Vamos fazer esta leitura deste texto sagrado da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 39. Vamos lá. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Alguém pode dar glória a Deus aí? Olha que palavra maravilhosa em que Paulo está escrevendo aos irmãos romanos, falando sobre este amor de Deus tão grande, que primeiro ele explica, este amor, ele identifica este amor que nos justifica, aquilo que Cristo faz para nos salvar e nos levar a Deus, e consequentemente também o elo que este amor vai gerar entre nós e Cristo. Um elo tão forte que ele chega a perguntar: quem nos separará deste amor? Este amor que Cristo já efetivou sobre nós, já derramou sobre nós. Este amor com o qual ele nos consagrou, ele nos salvou. Vamos lá, continuando a nossa aula. Introdução ao comentário. Preste atenção. Esta talvez seja uma das cartas mais extensas escritas por Paulo, a carta aos Romanos. Ninguém sabe por certo a data em que ela tenha sido escrita. Contudo, acredita-se que tenha acontecido entre os anos 57 e 58 depois de Cristo. Esta carta ela é composta por 16 capítulos, muito bem diversificados. Ou seja, Paulo trabalha muitos assuntos dentro da carta aos Romanos, sempre voltando àqueles assuntos, claro, principais que nós já identificamos na lição aplicada. Temos pelo menos 65 citações do Antigo Testamento. E o livro mais citado do Antigo Testamento, óbvio, é o livro de Isaías. Vale a gente ressaltar também que esta carta ela foi escrita tanto para Roma como também para os irmãos que estavam lá na cidade de Colossos. Cidades que ainda Paulo não tinha visitado.
esta carta foi levada à cidade de Roma, né? Seria levada e foi à cidade de Roma pela irmã Febe, lá de Cencreia, uma região do subúrbio de Corinto. Ela estava com uma viagem marcada para Roma e ela então levaria esta carta para Paulo. Ressalto que Paulo mesmo identifica o seu desejo de conhecer os irmãos romanos, pois ele ainda não havia estado ali. O evangelho chegou lá através de outros discípulos, pregadores, e agora Paulo está sabendo da fé daqueles irmãos, e ele então escreve àquela igreja e demonstra o seu desejo de conhecê-los. Vamos lá, tópico de número 1, os principais temas abordados por Paulo na carta aos Romanos. Temos aqui pelo menos 6 temas principais que são abordados por Paulo aqui na carta aos Romanos. Primeiro, nós vemos que Paulo começa a tratar sobre a condenação, que é a aplicação do juízo de Deus sobre aqueles que estão no pecado. Paulo destaca que existe sim uma ação de juízo de Deus, que trará condenação aos pecadores. Contudo, já no capítulo 5, Paulo já começa a trabalhar a questão da justificação, que pode ser alcançada por aqueles que se arrependem. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, contudo, todos podem alcançar a justificação que há em Cristo. Após serem justificados, Paulo também vai falar da santificação, nas alturas do capítulo 6, versículo 22. A santificação pode ser compreendida como um benefício da salvação. Aquele que foi salvo, foi justificado por Deus e, consequentemente, ele está em um processo de Deus de santificação na sua vida. Santidade é um estado. Somos separados por Deus. Contudo, a santificação ela é contínua na nossa vida. Nós, neste corpo terrestre, neste corpo humano, nunca seremos impecavelmente santos, mas seremos santificados. É uma ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, sobre a vida daqueles que foram justificados e receberam a justiça de Deus. Relembrando, justificação não tem nada a ver com a ação do homem. Justificação é a ação de Deus. O homem que se arrependeu de seus pecados, converteu-se a Cristo, ele é justificado. Recebe os méritos de Deus, méritos de Cristo. Essa justiça não é nossa, até porque a Bíblia Sagrada é muito clara em nos dizer que a justiça do homem para Deus é como trapo de imundícia. Portanto, a única justiça que pode nos justificar é a justiça de Cristo. Ele cumpriu toda a lei. Por isso, ele pode hoje justificar-nos diante do Pai. Sendo justificados, somos também santificados. Nas alturas do capítulo 11, Paulo vai falar sobre a eleição. Vale a gente destacar também que quando Paulo fala da eleição, daqueles que especialmente são chamados, não estamos falando de uma eleição incondicional. É muito importante este ponto ser destacado. Falamos de uma eleição condicional, da eleição daqueles que creram, da eleição daqueles que estão em Cristo, da eleição
da igreja de Jesus Cristo, da eleição pela presciência de Deus. Então vale a pena a gente destacar este ponto. Deus elegeu a igreja. Aqueles que estão na igreja são partes dos salvos, são os eleitos, pois fazem parte do corpo de Cristo aqui nesta terra. No capítulo 13, versículos 13 ao 14, nós vemos Paulo aplicando todo o seu contexto de salvação, enfim, de toda a aplicação da obediência da palavra sobre a vida daqueles que estavam já recebendo a salvação de Deus. E por fim, capítulo 16 de Romanos, temos as saudações de Paulo a todos aqueles que cooperavam de uma certa forma em seu ministério. Eu até oriento que você leia com bastante calma o capítulo 16 de Romanos, e ali você vai ver tantos nomes bem diferentes, né, para não dizer engraçados. Contudo, eu faço uma observação sempre que eu leio aqueles nomes do capítulo 16, aquelas pessoas ali tinham uns nomes bem diferentes, mas o que era destacado ali na vida deles era o trabalho que eles exerciam. O nome realmente não era muito bonito, mas o trabalho que eles faziam era um trabalho significativo. Depois você dá uma olhada com mais calma. Então estão aqui 6 assuntos, temas principais abordados por Paulo: condenação, justificação, santificação, eleição, a aplicação e a saudação. Vamos lá, tópico de número 2 da nossa aula. Quais foram os problemas que Paulo encontrou na igreja de Roma? Será que tinha problemas lá? Ou será que era só na igreja de Coríntios, dos irmãos coríntios, que tinha problema, que havia problemas? Será que na igreja dos irmãos romanos não tinha problema? Sim, havia também problemas. Paulo vai dizer no capítulo 1, versículos 29 ao 32, que havia imoralidades ali em Roma. E Paulo sabia que, infelizmente, havia alguns cristãos que estavam sendo influenciados pelo pecado e pela imoralidade deste mundo. Preste atenção. Não é novidade que nós vivemos em um mundo pecaminoso, em um mundo imoral, em um mundo longe da ética de Deus, da ética correta, da ética cristã. É evidente que nós estamos vivendo em um mundo completamente sem valores. Contudo, o nosso comportamento no mundo não deve ser de influenciados, mas de influenciadores. Aqui estava o problema. Eles estavam em um meio que estava os influenciando, deixando de ser luz, deixando de ser sal para aquele lugar onde eles estavam inseridos. Portanto, Paulo vai trazer a mensagem sobre a justiça de Deus, que seria aplicada com o seu juízo. Paulo mostra o pecado, mostra o que havia de errado. Paulo pontua ali tudo o que estava acontecendo de controvérsias naquela igreja, mostra a justiça de Deus, a reprovação de Deus quanto àqueles atos que seriam passíveis do juízo de Deus. Contudo, apesar da justiça de Deus, ele exerce misericórdia. Apesar de Deus ser extremamente santo e justo, pronto para exercer o seu juízo, mas ele é um Deus que tem misericórdia, que pode ter piedade e não dar ao homem aquilo que ele de fato merece. Essa é uma das melhores definições para misericórdia. Deus não dá ao homem aquilo que ele merece. Então toma cuidado com aquela oração em que você pede para Deus fazer justiça. Toma cuidado, porque Deus não dá o que nós merecemos, porque sendo pecadores,
nós merecemos tão somente a condenação de Deus. Deus estava olhando, nas palavras de Paulo, Deus estava vendo os pecados daquelas pessoas, estava pronto para exercer o juízo, contudo, eles poderiam alcançar a misericórdia de Deus. E nós louvamos ao Senhor, porque sabemos que esta misericórdia, ela é grandiosíssima. Essas misericórdias não têm fim. Essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos vivos. Esta é a misericórdia de Deus. Dê um glória a Deus aí por isso. E com esta misericórdia, Deus nos justifica por Cristo Jesus, por meio da sua graça. Tudo é pela graça de Deus, mediante a fé no Filho unigênito do Senhor. Graça é favor imerecido, mas vale a pena lembrar que apesar da salvação ser recebida pela graça, ela não foi de graça. Tem muitos cristãos que não valorizam a sua salvação. Tem muitos cristãos que menosprezam a sua salvação, como se nada fosse, como se pouco importasse. Mas eu quero dizer que para hoje, eu e você ser salvos, um sangue preciosíssimo foi derramado, um sangue puríssimo foi derramado, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. A salvação é nos dada de graça, mas ela não foi de graça, foi pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é quem nos justifica. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ninguém é salvo porque é bonzinho, ninguém é salvo porque é melhorzinho, ninguém é salvo porque é mais cheirosinho. Não. A salvação é pela graça que vem de Jesus Cristo, a graça proclamada por Jesus Cristo, na sua morte expiatória, no seu sacrifício vicário, nós recebemos a graça maravilhosa de Deus. Pense no amor de Deus sobre a tua vida, você que ainda não refletiu sobre isso. Pense sobre o imenso amor de Deus para com a tua vida. Todos nós pecamos, diz Paulo, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas pelo sangue de Cristo alcançamos a redenção. Redenção nos fala de readquirir. Deus comprou a gente de novo. Deus recomprou nós. Deus tirou nós do meio da escravidão, pelo meio do sangue de Jesus Cristo. Isto é maravilhoso, isto é glorioso. Isto é para a gente começar a dar glória a Deus e não parar, começar a dar glória a Deus e dormir dando glória a Deus. Oh, meu Deus do céu, como é precioso a gente pensar na graça de Deus. E agora, aqueles que estavam condenados, aqueles que estavam cativos pelo pecado, aqueles que eram escravos do pecado, agora Paulo vai dizer, Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos nós éramos réis da justiça e do juízo de Deus, mas ainda bem que em Jesus Cristo nós alcançamos a justificação por meio da graça de Deus, e agora não há mais condenação alguma para os filhos de Deus. Será que alguém pode dar um glória a Deus aí? Porque eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Pastor Júlio, mas como é que sente a presença de Deus se a igreja não está reunida, o senhor está sozinho no templo?
É verdade, eu estou sozinho aqui no templo e com muita saudade dos irmãos, mas eu posso sentir a presença de Deus aqui neste lugar. E eu sei também que as pessoas que estão aí na sua casa recebendo a palavra de Deus, você também pode sentir a presença de Deus aí com você. Temos motivos para glorificar. Andávamos no pecado, em imoralidades, em engano, em vaidades. Estávamos prontos para recebermos o juízo de Deus. Mas agora não há mais condenação, porque Cristo pagou o preço por nós. Contudo, até é bom a gente observar, está aqui capítulo 8, versículo 1. Esses agora que não são mais condenados, eles não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. É importante a gente ressaltar este texto, porque há muitos que dizem que por estarem na graça, podem fazer absolutamente tudo o que quiserem. Estou na graça, o sangue de Cristo está sobre a minha vida, ninguém pode me condenar, ninguém pode me desabonar. Mas Paulo está dizendo, estes que não têm condenação, que estão em Cristo, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Como já disse, é a obra do Espírito Santo, constantemente santificando os filhos de Deus. Tópico de número 3, temos que continuar com a nossa aula. Vamos ver quais foram as orientações de Paulo para esta igreja, para os irmãos lá de Roma. Paulo está ensinando àquela igreja a respeito da obediência à palavra de Deus. Paulo fala da justificação que está disponível, fala do Deus que vai santificá-los, do Deus que já os perdoou. Contudo, ele destaca, principalmente no capítulo 12, a necessidade da obediência para com a palavra de Deus. Sei que é um assunto muito extenso, mas todos nós sabemos que as promessas de Deus, elas são condicionais para a nossa vida. As promessas de Deus são condicionais. Se nós queremos viver as promessas de Deus, a salvação de Deus, a santificação de Deus, se nós queremos viver a justificação, nós permanecemos na obediência à palavra de Deus. Repito, os benefícios são de Deus para nós: salvação, santificação, justificação, redenção. Contudo, a igreja de Jesus Cristo, os crentes salvos por Cristo, eles viverão em obediência, em observação à palavra de Deus. E aqui neste ponto eu ressalto a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus para a obedecermos. Como obedeceremos a palavra de Deus se nós não a conhecermos? Fica um pouco difícil, não? Como nós vamos obedecer o que a gente não conhece? Então, se nós queremos ter uma vida abundante, uma vida transbordante na presença de Deus, se aplique em conhecer e obedecer a palavra de Deus. Paulo destacava isto para a igreja dos irmãos que estavam em Roma: permanecer na obediência à palavra de Deus. No capítulo 12, versículo 2, temos um ponto muito importante em que Paulo ressalta: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Novamente, Paulo traz à tona a questão do novo comportamento daquela igreja que havia andado nas imoralidades que haviam em Roma, estavam sendo réis do juízo, agora recebem o perdão, recebem a justiça de Deus, são santificados, são separados. Contudo, uma vez que já estão agora em Cristo e salvos, eles deveriam ter uma postura diante
do mundo. E qual é esta postura? É a não conformação com o mundo. É não se conformar, não se adaptar. Porque há muitas pessoas que, apesar dela não praticar alguns atos que são pecaminosos, mas ela não atribui aquele ato como um ato pecaminoso. Ou seja, é uma espécie de neutralidade. E neutralidade, você sabe, ela é condenada por Deus. Sim, sim ou não, não, disse Jesus. Apocalipse 3,16, Jesus condenava a igreja de Laodiceia por ser morna. Então a questão não é só não praticar, mas também não se conformar. Porque o conformismo com um procedimento, com uma atitude, passo que antecede para se praticar o pecado. Então, para Deus não basta simplesmente a gente se abster de pecar, mas também de reprovar o pecado. Até porque nós sabemos que o pecado não é somente praticado, mas o pecado, ele parte do desejo do coração. Ele acontece na consciência, acontece na inteligência do ser humano. Então, não basta simplesmente deixar de fazer. Não podemos nem mesmo nos conformar e achar que é assim mesmo. E se adaptar e dizer, os tempos são outros, as coisas são outras. Para a igreja de Jesus Cristo, não há adaptação alguma com o mundo. A igreja de Jesus Cristo sempre andou e sempre deve andar na oposição do sistema pecaminoso do mundo. E Paulo diz na parte B do versículo: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Primeiro ele diz o que não deve ser feito e depois ele diz o que deve ser feito. Para não se conformar com o mundo, para não se adaptar ao mundo, deve se transformar pela renovação do vosso entendimento. Aí alguém já deve estar perguntando, pastor Júlio, o senhor disse que não tem adaptação, mas aqui o texto está dizendo de renovação do vosso entendimento. Aí eu vou te dizer. Aí a gente vai para os originais e você vai ver que a palavra que foi utilizada aqui para renovação, que eu fiz questão de destacar no slide, ela tem muito mais a aplicação de restauração. Pode pesquisar. A aplicação aqui para renovação muito mais para restaurar, tornar novo novamente, mas novo conforme o princípio. Não é um novo de novidade, é um renovar de restaurar ao sentido original. A igreja de Jesus Cristo não pode perder a sua originalidade. A igreja de Jesus Cristo, Paulo estava colocando aos irmãos romanos: não se adapte, não se conforme, não se adeque. Paulo está dizendo: há muitas influências em volta de vocês. Paulo está alertando: não se conforme com isso, não fique neutro com isso, vá na contramão desse sistema e viva pela transformação que vem da restauração do entendimento correto das Sagradas Escrituras. Se alguém que está entendendo, diga amém. E Paulo também está orientando aquela igreja sobre como agir com os irmãos mais fracos, pois em uma igreja nós somos família, somos irmãos, nem todos são iguais, nem todos alcançam esta maturidade aqui do versículo 2 do capítulo 12, nem todos vão alcançar esta maturidade de forma muito rápida, nem todos. Tem alguns cristãos que talvez com pouco tempo de fé já amadurecem, mas talvez tem alguns que até apesar de muito tempo tem mais dificuldade. Isto é algo subjetivo, depende de pessoa para pessoa. Então Paulo vai trabalhar isso também com os irmãos romanos
para que eles entendessem as dificuldades dos irmãos mais fracos. Capítulo 15, versículo 1 e 2. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Suportar o irmão mais fraco é um ato de amor. E quando falamos de suportar também, nós podemos aplicar no sentido de dar o suporte, ajudar o irmão mais fraco. Não é criticar, não é murmurar, não é atirar pedras, mas é ajudar o irmão mais fraco. Até porque se ele está fraco é porque ele precisa da nossa ajuda. Se ele não atingiu a maturidade desejável, a maturidade esperada, a maturidade que ele deve chegar, então compete a nós, compete à igreja, aqueles que são fortes, como eu disse Paulo, compete a nós então edificar estas pessoas que estão fracas. A igreja precisa ter este olhar de unidade entre os irmãos. Não há competição dentro da igreja para ver quem é o mais forte, quem é o melhor. Não era para ter, pelo menos, né? Não era para ter. Onde um prefere alcançar vantagem em relação ao outro para se destacar. Não, isso não está correto dentro do corpo de Cristo. Nós somos chamados para viver em família e olhar para aquele que precisa de ajuda, aquele que precisa de um braço estendido. Se ele está capengando na fé, se ele está tropeçando na fé, se ele está errando na fé, ele precisa de alguém que lhe ajude. E é o forte que deve ajudar. A nossa visão é de edificação mútua. Isso é ser igreja. Edificação mútua. Olhando uns pelos outros. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Alguém pode dar um glória a Deus aí para Jesus? Resumo dos conselhos de Paulo aqui na carta aos Romanos. Capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Aquela igreja precisava continuar vivendo em fraternidade e comunhão. Não era um simples cuidado por obrigação ou um cuidado tardio, mas era um pronto cuidado. Era um cuidado imediato. Paulo cobrava isso daquela igreja. Não sejam vagarosos para cuidar. Porque tem gente que pode até ajudar, mas às vezes demora. Não sejais vagarosos no cuidado. Estejam sempre prontos para cuidar uns dos outros. Em segundo lugar, sede pacientes na tribulação. Capítulo 12, versículo 12. Paulo está destacando que haveriam tribulações, mas aqueles crentes precisavam continuar a suportar as tribulações. A Bíblia Sagrada em nenhum momento nos diz que a nossa vida será somente sossegada. Não. A nossa vida é de tribulações, mas devemos ter paciência nas tribulações e nos alegrar, como disse Paulo, o terceiro conselho destacado aqui, nos alegrar na esperança. A nossa alegria não está basicamente no presente. Se a gente tentar se fundamentar nesse presente, a gente está perdido. Paulo é quem diz também que se esperarmos somente nessa vida, somos os mais miseráveis homens dessa terra. Então, a nossa alegria está na esperança, aquilo que está no porvir, é na eternidade que a gente está olhando, esperando. E assim a gente persevera em oração. Enquanto oramos, somos fortalecidos e temos mais esperança. O quarto conselho destacado é: segui a hospitalidade e abençoai os que o perseguem. Naquele tempo, as igrejas eram extremamente perseguidas, em todo aquele contexto. Então, os irmãos precisavam muito ser hospitaleiros, sempre abrir as portas para receber os irmãos que precisavam. O próximo conselho destacado está no versículo 15 do capítulo 12. Chorai com os que choram
e não sejais sábios em vós mesmos. Paulo está dizendo sobre o companheirismo daquela igreja. Se alguém estiver abatido, ajude-o, estenda o ombro, abrace-o, chore com os que choram. Se alguém não está bem, pois se aproxime desta pessoa, derrame uma lágrima com alguém, seja amigo de alguém, ajude aquele que precisa em seus momentos difíceis. Por fim, Paulo também fala sobre não tornar o mal por mal, e assim ter paz com todos os homens. No versículo de número 20 do capítulo 12. Preste atenção. Paulo deixa bem claro: não compete ao servo de Deus dar mal por mal. Esse também já é um ensinamento de Jesus. Quando Jesus disse que se alguém te ofender numa face, você dá outra. Se alguém pedir para caminhar uma milha, você vai duas. Se alguém te pedir uma capa, você dá duas. Jesus foi bem claro sobre a questão de pagar sempre com o bem e assim tendo paz com todas as pessoas. É interessante a gente ressaltar também que aqui na carta aos Romanos, Paulo visava pelo menos 3 passos importantes para aquela igreja. Primeiro, ele visava a unidade daquela igreja. A unidade pelo entendimento, a unidade pelo amor. Porque é impossível igreja ser igreja sem haver a unidade. Por isso que amor, comunhão, fraternidade é um dos assuntos, eu diria, não mais principais, mas que estão muito entrelaçados na vida da igreja, na existência da igreja. Porque se não houver unidade na igreja, que é a igreja que é uma em entendimento, uma na fé, uma em amor, não tem como ser igreja, porque o corpo é um. São muitos membros, sim, existem as particularidades. Contudo, esta junção de membros formam só um corpo. E para ser corpo é preciso ter a unidade. A unidade nos fala de uma igreja indivisível, tão unidos que estão que não podem ser separados. Esta igreja em unidade recebe o fortalecimento. Estando unida, estando forte, então é uma igreja que vai crescer. Esta era a visão de Paulo para a igreja que estava em Roma, que ela se unisse, se fortalecesse para então crescer. Porque se a gente quiser fazer o caminho oposto e querer crescer antes da unidade, a gente pode ter muito mais uma dispersão, porque não tem a unidade. E de repente também querer crescer sem fortalecimento também é um problema, pode fragilizar muito mais, porque de repente não está pronto para o crescimento. Primeiro precisa estar forte. Paulo também ali em Roma, ele tinha por objetivo criar ali uma base missionária. Ele não conhecia ainda a cidade de Roma, ele gostaria de conhecer os irmãos, compartilhar as suas experiências e dali ele pretendia ir também para a Espanha pregar a palavra de Deus. Tópico de número 4, vamos lá. Estamos caminhando já para o final da nossa aula. Deus abençoe você que está acompanhando até agora. Que Deus abençoe os nossos irmãos em nome de Jesus. Quais desses ensinos de Paulo para a igreja dos irmãos romanos que se aplicam para nós nos dias de hoje? Vamos lá. Infelizmente, muitos hoje vivem um evangelho sem renúncia ou sem qualquer transformação de vida. Infelizmente, grande é o número de muitos que simplesmente se identificam como cristãos, simplesmente se identificam
como evangélicos. Contudo, não há uma mudança real na sua vida. É impossível se identificar em muitas pessoas que de fato ela seja um cidadão do céu, ou que ela se pareça com a noiva do Cordeiro. Não que o evangelho seja algo exterior, não. O evangelho não é meramente exterior. E se a gente apelar para isso, nós cometemos um erro muito grande. A questão é que o evangelho, ele é transformador. Evangelho, ele não se vive simplesmente de estereótipos. Evangelho não se vive somente de aparência. Não podemos ser fariseus. Aqueles que demonstravam uma ótima aparência, pareciam ser piedosos, mas que na verdade não eram nada de nada. Jesus reprovou-os completamente. Contudo, o evangelho de Jesus Cristo, ele vai nos mudar, ele vai nos transformar. E Paulo cobrava isso da igreja de Roma, e tem muito a ver com os dias de hoje. Pois muitos questionam quando a gente começa a pregar um evangelho em que fala de renúncia, um evangelho que fala de mudar a vida. Como já disse, alguns se usam da graça para banalizar a vida cristã e dizer, não, agora na graça não existem regras, não existem nada que possa ser colocado sobre mim. É claro, é óbvio que a nossa salvação é pela graça. Não há obra alguma que a gente possa fazer para receber a salvação, é pela fé, não é por mérito, é por Cristo. Contudo, existe um efeito desta graça na nossa vida. Existe um efeito deste evangelho na nossa vida. E é neste ponto que eu digo que a mudança que há em nós não é simplesmente a causa, mas é o efeito. A causa é a graça. A ação é do Espírito Santo. Contudo, aquilo que acontece dentro de nós reflete pelo lado de fora. Porque não tem como a gente ser transformado por dentro e não demonstrar, e não aparecer isso. Jesus disse, não dá para esconder o velador, não dá para esconder a luz, não dá. Uma vez que recebemos o evangelho, nós somos transformados, somos cidadãos dos céus, somos noiva do Cordeiro, somos diferentes aqui neste mundo. O evangelho de Cristo, ele nos confronta. Sim, o evangelho de Cristo confronta tantas pessoas que dizem estar no evangelho, mas ainda vivem em função das coisas terrenas. Ainda vivem em função do seu bel prazer, dos seus próprios desejos carnais. Não mudou nada, não alterou nada. Eu torno a dizer, não que sejamos fariseus, em que o que importa somente é a aparência, mas certamente aquele que recebeu o evangelho, alguma coisa vai ser diferente na sua vida. Quantos que dizem estar no reino, mas desprezam as verdades do reino? Desprezam a justiça e o juízo de Deus. Eu não tenho medo de dizer, conforme nosso próprio manual está dizendo, essas pessoas precisam conhecer o verdadeiro evangelho. O evangelho que liberta, o evangelho que transforma e leva-nos para os céus. Nós vemos também, dentro do que Paulo estava trabalhando com a igreja aos romanos, também uma verdade que está destacada aqui em nosso manual, e é muita realidade, nós temos que também lutar contra isto, é o egoísmo dentro da igreja. Quando mesmo em meio a irmãos, os interesses são meramente pessoais. E Paulo destacava a necessidade da unidade naquela igreja, o cuidado imediato dos irmãos. Temos que lutar contra essa tendência tão perigosa que nós temos no século 21, de sermos igreja egoísta, onde cada membro, cada pessoa
se preocupa muito mais consigo mesmo, onde de repente as preocupações começam a ser mais materiais do que espirituais. Não podemos esquecer também como Paulo admoestava e orientava aquela igreja, que nós devemos testemunhar nos dias de hoje de um Deus que ama o pecador, de um Deus que enviou seu único filho para morrer pela humanidade, e que o homem pode receber este presente tão maravilhoso da graça de Deus mediante o arrependimento dos seus pecados. Vamos lá, a conclusão do nosso estudo dentro da carta aos Romanos. Paulo, mesmo não conhecendo os irmãos em Roma, ele escreveu com muita ousadia e autoridade. Características muito comuns nas epístolas de Paulo. Mesmo Paulo não conhecendo os irmãos daquela igreja, mas ele foi ousado em suas palavras. E trazia aos irmãos uma admoestação, uma repreensão severa sobre o modo de vida deles. Paulo não economizou as palavras. Paulo aplicou o remédio na medida de que eles precisavam. E aqui eu faço um destaque que muitas vezes eu gosto de ressaltar. Aquele que ama a tua alma, ele vai te repreender. No entanto, que a palavra de Deus também nos fala que Deus, ele nos disciplina, Deus açoita todo quanto aquele que ama, todo quanto ele tem por filho, porque Deus nos ama. Um pai que ama o seu filho, ele repreende o seu filho. Assim também eu digo sobre aqueles que nos orientam, sobre os nossos pastores, sobre os nossos líderes. Aquele que te ama, ele vai te repreender. É para a gente ficar atento com aqueles que dizem que está tudo certo, está entendendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Aqueles que dizem, não, está tudo bem, do jeito que está tudo bem. Da forma que quiser, está tudo bem. Paulo não economizou as palavras para repreender aquela igreja e dizer, olha, vocês precisam mudar nisso. Existem algumas coisas erradas, existem imoralidades, existem pecados aí nesta igreja e vocês vão ter que corrigir isso aí para vocês permanecerem debaixo da graça de Deus. Repito, alguém que não te repreende, eu acho que essa pessoa não te ama. O bom pastor é aquele que repreende a sua igreja. É aquele que exorta a sua igreja. Não estou falando que a palavra do pastor sempre tem que ser martelada na cabeça dos membros, né? Tom, tom. Que ninguém aguenta também, né? Martelada toda hora na cabeça, não dá não, né? Mas estou falando da exortação com amor. Quando é necessário, é claro, quando é necessário, no momento correto, é isso que eu estou dizendo. O pastor que ama ensina a palavra de Deus como ela é, instrui a palavra de Deus como ela é, repreende quando precisa repreender. Não é só melzinho não, de vez em quando tem que dar o mel também, mas não é só o melzinho não, só melzinho, que aí o povo está só no sabor de mel aí e está perdendo o sal, né? Está perdendo o sal. Mas Paulo admoestava aquela igreja sobre o modo de vida, como eles tinham que proceder, como tinha que ser a vida deles. Assim, Paulo trouxe temor e despertamento. Eu tenho falado há muito tempo, é o que a Bíblia nos mostra, que nós só podemos viver em santidade com Deus quando entendemos o que é o temor, a reverência a Deus por aquilo que Ele é. Quando nós o respeitamos por aquilo que Ele é, quando nós entendemos isso, automaticamente também, igual a igreja de Roma, a gente vai se despertar. Quando a gente é confrontado com a palavra de Deus, a gente identifica a nossa situação, a gente olha a nossa condição, logo a gente é despertado. Não tem como a gente se deparar com a glória de Deus e ficar do mesmo jeito, não tem como. Tem gente que diz tanto da glória de Deus, e diz que sente a glória de Deus,
e fecha o olho e tal, e está sentindo a glória. Mas sempre que a gente é confrontado mesmo com a glória, com o poder de Deus, com a verdade de Deus, com toda certeza existe despertamento na nossa vida. Somos tomados pelo temor. Foi o que aconteceu com Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro. E concluindo agora mesmo, de verdade, nós vemos que Paulo ensinou àquela igreja, apesar daquele povo estar vivendo em meio à corrupção e à perversidade, no sacrifício de Jesus havia esperança no arrependimento de pecados. Eles estavam andando errado. Alguns haviam se corrompido e se pervertido, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo alcançava-se a esperança, se arrependendo dos pecados. Isto é glorioso, não é? É motivo para a gente glorificar. Sendo que assim, o pior dos pecadores pode alcançar a redenção no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este Evangelho é poderoso, este Evangelho me salvou, este Evangelho te salvou. Estamos aqui graças ao Evangelho de Jesus Cristo. Fomos salvos por esta graça tão maravilhosa. É motivo para nós glorificarmos a Deus. Em Cristo há esperança, em Deus há esperança. Não importa o que tenha acontecido, se olharmos para Cristo, somos salvos. Na cruz de Jesus Cristo há esperança. Sempre diante do arrependimento existe o perdão. Deus não negará o perdão a nenhum que se arrependa de seus pecados. Em Cristo Jesus alcançamos a vida e o perdão de Deus. Alcançamos a vida eterna. Todo quanto nele crê. Se você ainda não aceitou a Jesus, faça isto agora. Se você ainda não recebeu Jesus, receba agora Cristo na tua vida. Se você está afastado do Evangelho, volte agora para Jesus. O sangue de Cristo ainda é eficaz. O amor de Deus ainda é real. O amor de Deus ainda está sobre nós através de Cristo. A redenção ainda está disponível. A reconciliação com Deus ainda está disponível. Faça isto hoje. Há um convite especial de Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.